Bom, pessoal, na aula passada nós finalizamos o desenho do nosso corte no AutoCAD, o nosso corte A, perfeito, e ficamos de fazer o quê? A cobertura. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar a cobertura desse corte. Bom, pessoal, eu não tenho a planta de cobertura ainda dela, tá? Então, primeiramente, nós vamos fazer a planta de cobertura. E como que eu posso iniciar esse processo? Eu posso colocar num layer qualquer, nesse caso eu vou usar o layer 0, certo? Eu faço um PL Enter e eu vou, nesse caso, neste projeto específico, desenhar o perímetro dessa residência em polilinha. Aqui, pessoal, no meu projeto arquitetônico, esse que eu encaminhei a vocês, ele não faz o contorno, né, dessa porta, né, desse espaço onde tem a entrada da porta. Ele passa direto, tá? Então, eu vou desenhar todo esse meu perímetro, eu fecho ele, né, eu finalizo justamente aonde eu iniciei, e agora eu tenho o quê? Eu tenho o perímetro da área do meu telhado já desenhado. Num processo posterior, eu copio esse meu desenho para o lado, tanto faz o lado, né, direito ou esquerdo. Neste caso, eu vou trabalhar com o lado direito, certo? Eu vou copiar esse meu polígono para o lado, essa minha polilinha. Não esquecendo, pessoal, que o F8, tá? Ele tem que estar ligado para que o orto fique ativo, senão ele vai ficar solto, como eu comentei nas primeiras aulas. Então, a gente deixa o F8 ligado e garante, né, que esse desenho não vai ser deslocado para o lado errado. E eu vou, pessoal, trabalhar com uma medida exata aqui, tá? Eu vou trabalhar com distanciamento de 12, perfeito? Porque para mim vai facilitar se eu quiser depois mover a planta para um lado e para o outro. No meu caso, esse vai ser o meu perímetro externo das paredes, certo? E eu vou fazer uma planta de cobertura com 60 centímetros de beirado. Então, eu clico em Enter, ponto 6, perfeito, e eu vou colocar o meu beirado a 60 centímetros. Um dado importante que neste meu projeto, tá? Neste projeto que foi encaminhado a vocês, a minha linha da cumieira, ela está aqui no meio desta extrema, né, da residência. Então, eu só faço o meu alinhamento no meio, para que eu saiba que esse telhado é de 2 águas, né, e ele sai do encontro, né, do meio desse beirado, perfeito? Então, aqui é a minha linha de cumieira. Como configuração de layer, pessoal, eu gosto de utilizar, então, este layer externo, o nome de cobertura, perfeito? E vocês vão ver que internamente eu vou chamar também como projeção, tá? Essa parte interna. Eu posso deixar na cor amarela, que é uma cor que no meu projeto arquitetônico me agrada, e a cobertura, pessoal, eu vou deixar ela em magenta, perfeito? Porque ela é uma cor um pouco mais forte, e para mim, a planta de cobertura, eu acho que ela merece um magenta, um blue, enfim, tá? Eu vou deixar ele com magenta. Dou um ok aqui, posso trazer essas duas colorações para cá, tá? E aqui, no caso, a cobertura é com magenta, porque é um tom um pouquinho mais forte. Bom, pessoal, tem uma informação importante também que eu gosto de explicar, é que é a seguinte. Quando nós fazemos uma projeção de parede embaixo do telhado, a gente costuma representar ela de uma forma tracejada. Então, quando eu desenho esse item projeção, eu não posso dar uma linha contínua, certo? E uma das formas da gente mudar essa linha contínua é clicando aqui em cima e alterando. No caso, eu vou utilizar este, tá? Divide, e vou
modificar. Então, eu sei que isso aqui, essa linha tracejada, ela está abaixo da linha de cobertura e ela é referente ao quê? Ao meu desenho do meu perímetro da residência. Perfeito? Eu estou só observando que essa minha linha, que eu de projeção da cobertura, né, da residência, ela está aqui. Então, eu só vou dar um delete para que ela não fique na minha planta baixa. Bom, pessoal, uma outra informação também importante é que a gente tem uma caixa d'água, uma laje de caixa d'água, e ela fica aqui em cima do banheiro. A gente não desenhou ela, mas ela fica bem em cima deste banheiro que foi cortado. Então, a gente precisa colocá-la. Eu vou desenhar também com PL. Essa é a minha laje da caixa d'água. Perfeito. E depois eu vou deslocá-la para o lado. Eu vou trabalhar com o M de mover, porque antes eu copiei e tive que deletar, então agora eu não preciso. E coloco ela 12 para fora. Essa laje da caixa d'água, pessoal, ela aparece, certo? E eu posso também utilizar o mesmo layer cobertura e posso deixar ele dessa vez ou com a cor, né, da cobertura, ou criar de repente um layer cobertura 2 e colocar uma cor que para mim é mais forte, que é o próprio branco. E dou um OK e posso alterar então para cobertura 2. Bom, pessoal, agora nós vamos colocar as informações do nosso telhado antes de fazer a achura. Então, a gente pode copiar as informações que nós já possuímos aqui da lateral. Vou dar um MT Edit, certo? Ou clicar 2 vezes em cima da informação. E eu posso colocar que a minha inclinação ela é de 40%. Perfeito. Vou colocar um I igual, que eu prefiro, tá? Fica a informação mais clara. Dou um mirror, perfeito. MI Enter. Não, N Enter. E eu já tenho aqui, então, as minhas informações da planta de cobertura praticamente prontas. Eu gosto de colocar, pessoal, também uma informação escrita assim, ó. Para a linha de projeção, escrito projeção, porque fica mais claro, a gente sabe que aqui vai ser a residência. Também outra informação que é importante é a gente achurar essa planta, então a gente pode fazer uma achura com H Enter, perfeito. Eu vou utilizar, pessoal, até já está aqui, essa achura chamada User. Então, eu clico nela e eu a faço, perfeito. Posso já fazer o outro lado se eu quiser, mas eu vou deixar para fazer depois, que eu quero colocar as informações. Para essa aqui, pessoal, eu usei o User de ponto 15, tá? Vocês vão verificar onde vocês vai estar 1, mas eu utilizei ponto 15. E o meu ângulo aqui, pessoal, eu vou colocar 90, tá? Porque a minha água, ela vai descer para este lado e para o lado oposto, tá? Posso também já fazer a achura neste lado, perfeito. E assim como eu trabalhei o outro, a minha escala é de ponto 15 e o meu ângulo será de 90. Tá? Para completar, eu clico nestas duas achuras, certo? E eu faço a troca para o layer achura. Bom, pessoal, para a minha caixa d'água é o mesmo procedimento, porém com uma achura diferente. E eu clico em H Enter, perfeito, e eu vou ter uma achura. Porém, pessoal, essa achura não é a minha oficial, não é a que eu quero. Então, eu posso vir aqui, fazer a troca da minha achura, eu vou utilizar arconc, certo? .005.
ficou muito grande, então eu vou tentar 0,002. Pessoal, a achura acontece muito de às vezes a gente ter que fazer trocas, tá? A gente pode clicar numa e ela não aparecer e a gente ter que ficar mudando a escala, porque muitas vezes a escala que eu utilizo, que fica boa por uma achura, não é igual a outra. Neste caso, para mim, 0,002 é o suficiente, eu venho em Home e troco para o layer achura também. Então, fica tudo já formatado de acordo com o que eu necessito. Bom, pessoal, e alguns de vocês devem estar perguntando, bom, professora, fazer a planta de cobertura é fácil, né? Vamos agora desenvolver, então, o corte. Uma primeira questão que eu vou fazer é copiar essa nossa linha de corte, tá, pessoal? Ali para a nossa planta de cobertura. Eu tinha desabilitado o F8, então eu vou habilitar novamente o F8. E lembrem que eu tinha colocado a minha projeção da residência a 12. Então, essa linha de corte eu também vou jogar a 12 metros, certo? Ou 12 unidades, né? Já que aqui a gente está trabalhando como se um fosse 1 metro. Perfeito? Feito isso, eu vou copiar essa minha cobertura. Não preciso ter um local específico, certo? Eu vou rotacioná-la para que ela fique na mesma projeção depois da minha planta de corte. Feito isso, eu vou deletar, as minhas achuras, perfeito. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma linha de corte, pessoal, passando por aqui, certo? Que já era o meu local destinado, né, pré-determinado. E eu vou dar um trim nessas linhas, porque eu não preciso das linhas que estão abaixo da minha projeção de corte, certo? Da minha linha de corte. Eu posso mover este desenho para o lado, ou também, se alguém preferir, eu vou fazer neste caso, vou copiar a projeção, o telhado a partir da projeção para o encontro da parede. Então, eu já tenho a minha cobertura em cima da minha visualização do corte, né? Da minha área de corte. Perfeito? Bom, pessoal, e para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar este meu desenho um pouco para cima, certo? Para que a gente possa fazer a laje da caixa d'água antes do telhado, perfeito? Bom, a laje da minha caixa d'água, ela fica aqui em cima do banheiro, então eu vou prolongar essas paredes, correto? Com a linha e depois com o comando copiar. Ela também está aqui e neste alinhamento, perfeito? Feito isso, eu vou copiar essa minha laje, certo? Já ela inteira, para facilitar, a 0,5, ou seja, a 50 centímetros, e posteriormente vou copiá-la também até 2,40, 2,4, que é a altura da minha laje. Perfeito? Vou dar um trim, já vou tirar algumas linhas que eu já não quero, certo? E eu venho, pessoal, agora deletando esta parte de parede para fazer uma nova. Então, eu posso fazer o seguinte, acabei esquecendo de cortar essa parte da laje para fazer a parede, mas eu posso agora fazer, sem problema. Eu corto para facilitar. Deleto o que eu não quero. E agora eu posso fazer como retângulo já, para depois não precisar usar
o pedite, né, para fazer as polilinhas. Essa parte da laje eu tô achando ela muito comprida, eu vou encurtar ela um pouquinho, que são as vigas, não precisa ser tão grande. Posso colocar elas a menos ponto 1, certo? E essa aqui também, porque essa viga da caixa d'água não precisa ser tão grande. Perfeito? Feito isso também, eu posso fazer aqui o meu detalhamento da caixa d'água. Vou fazer ele com ponto 2 para o lado, porque ele tem ponto 1, ponto 1, ponto 1, e ele fecha na viga, porque nós já podemos fazer uma forma com todo o detalhamento. E esse lado, a mesma coisa. Ponto 2 para o lado, ponto 1, ponto 1, ponto 1, e fecho aqui. Poderia ter usado o mirror, certo? Mas eu preferi fazer ele manualmente. Então, nós já temos o detalhamento da laje da caixa d'água. Eu vou começar o meu telhado a partir desse lado, que é o mais completo. E como eu faço? Eu tenho uma parede aqui, pessoal, que ela tem 50 centímetros. Então, eu vou fazer essa parede, um PL, de ponto 5 para cima. E depois, eu arrumo ela, né, que ela tem um detalhamento aqui no final. E a hora que eu colocar o meu caibro, eu arrumo, então, ela para ficar no formato correto. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o telhado. Então, a partir desse ponto, eu vou fazer shift arroba 1. Eu vou utilizar menor que 22, certo? Eu já sei que ele ia dar do outro lado, mas aqui é só fazer um mirror, certo? Com o F8 ligado, que é o orto, e nós já temos a inclinação correta. Posso deletar essa linha. Eu sei que o meu telhado, né, ele virá até aqui, até esse espaço, e ele será o encontro dele no meio. Então, eu posso estender essa linha, correto? E posso também já aproveitar e colocar ele da cor certa. Neste caso, eu vou utilizar a cobertura, que pode ser a magenta, ou eu posso criar uma outra cobertura, posso colocar como 3, chamada com a cor azul. Então, se eu quiser deixar como está já no meu desenho, eu tenho, então, essa linha de cobertura. Esse meu madeiramento, ele tem 14 centímetros de espessura, então, também eu já posso desenhá-lo. Aqui, como é o meu limite, eu pego ele e trago até embaixo. Posso colorir já com o comando MA, que é das propriedades de cores, certo? De layers. E eu já tenho, então, esse madeiramento do lado pronto. Se eu quiser, eu já posso trazê-lo para cá. Mas primeiro eu vou fazer todas as telhas e depois a gente faz o espelhamento. Já quero desenhar essa minha terça, certo? E ela tem 6, no caso, ponto 12 por ponto 0,6. Já quero deixá-la no local correto, certo? Aqui, pessoal, eu vou ter que mexer neste meu desenho. Então, eu posso vir com o PL, redesenhar, P, Enter, J, seleciono tudo que eu quero agrupar, confirmo, já tenho meu agrupamento. E essa minha terça aqui, eu posso colocá-la, então, como cobertura magenta. Já tenho, então, a parede pronta, já tenho
o meu caibro e eu também já tenho, então, a minha terça. Posso já fazer um apoio de modelo, ele vai ter 0,05 de altura. Aqui eu vou deixar aproximadamente uns 25 centímetros, acredito que já esteja bom. E 12 centímetros, 0,06 para cada lado. Eu já tenho esse espaçamento, certo? E posso colocar o quê? Posso colocar a minha terça aqui no meio. Eu fiz mais ou menos, pessoal, aproximadamente, porque vocês vão verificar que eu vou mudando ela de local, tá? Já arrumo também as cores, para deixar ela certinha. Nós já temos, então, o apoio pronto. Cada apoio desse, ele está a 1 metro de distância. Então, eu posso mover este primeiro para 1 metro. E agora eu posso copiar 1, 2, 3. Nós temos os apoios já nos locais. Posso prolongar cada um deles. Agora, sempre fazendo com que ele toque a minha terça, o meu caibro, desculpa, a terça toque o caibro. Aqui também. Aqui a mesma coisa. Aqui. E agora eu posso vir com o comando trim e cortar essas linhas internas. E eu já tenho, então, os meus caibros desenhados, os meus apoios desenhados. Agora eu vou desenhar as minhas ripas, elas têm 2,5 por 5. E eu vou fazer um offset de 0,05 a partir do meu caibro. Acho que não pegou. Enter, 0,05. Perfeito. E aqui, pessoal, faço duas linhas, uma linha. E faço de novo um offset de 0,25, que é 2,5 centímetros. Posso dar um trim. Eu já tenho a minha terça desenhada, certo? Desculpa, a minha ripa. E aqui, pessoal, eu vou ter que criar um novo layer, chamado cobertura 4, e ele vai ser amarelo. Então, nós temos já desenhada a nossa ripa. A distância da ripa, pessoal, vai depender da telha. Essa telha, ela tem uma inclinação, entre ponto 36, certo? Então, eu venho daqui até aqui, esse é o ponto final. E ela vai ter 5 neste lado, então, eu posso já puxar da minha própria ripa. E este aqui, ele tem 4 centímetros. Então, eu vou colocar enter, 0,04, desculpa, 4 milímetros. E eu vou fazer uma linha, pessoal, que ela vai vir pra cá, certo? Então, ela vem daqui até aqui. Então, nós já temos a inclinação desta telha. Claro que eu sei que nós vamos precisar colocar ela mais aqui pro final, certo? Então, depois a gente vai acabar arrumando também essa parte. Fazendo como? Eu vou copiar essa parte da ripa. Por quê? Como é que acontece? Essa minha linha do telhado, se vocês olharem, ela encontra o outro telhado. Eu posso deletar. Então, eu já tenho a parte de baixo dela desenhada. Essa parte de cima, ela avança 1 milímetro, e essa aqui do lado, ela avança 0,03.
Então, nós podemos fazer até o encontro dela aqui com o extend, o chanfro, certo? Posso cortar. E agora, eu já tenho a minha telha desenhada, certo? Para completar, eu vou fazer uma cobertura cinza, certo? Então, eu vou criar uma cobertura 5, que ela vai ser cinza, que é 8, que é a minha telha, e eu posso agora deixá-la toda na cor de cobertura cinza 8, certo? Então, nós temos a nossa telha desenhada. Agora, pessoal, como eu gosto de representar o meu telhado? Eu gosto de partir lá de cima, certo? Então, eu vou arrastar até aqui, até trazer um pouco mais. Vou tirar o F8, porque vai ficar mais fácil. Certo? Eu gosto de que realmente eu traga para cima. E agora, eu posso seletar essa ripa que ficou aqui. Depois eu vou fazer uma bem no meio. Eu posso copiar esse meu telhado até lá embaixo. Só cuidem para não pegar a parte do caibro, tá, pessoal? Então, quanto mais eu pego, mais fácil fica. Agora eu posso vir. E eu já tenho, então, meu telhado pronto. Aqui, pessoal, ele passou um pouco, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu deleto este último. Trago essa minha ripa mais pra dentro. E agora, com o S, eu trago ela até dentro do meu alinhamento. Eu achei que essa parte do telhado está muito para fora, certo? Porque eu quero que a telha fique até o limite. Então, eu vou trazer ela bem aqui onde está a minha ripa e posso cortar. Nós temos agora o telhado pronto. Também vou copiar esta ripa um pouco mais para dentro, certo? E assim nós temos, então, o nosso telhado pronto. Quer dizer, quase pronto. Agora, pessoal, ficou super simples, né? Para que a gente possa, então, colocar o nosso telhado para o outro lado. Eu venho com o comando espelhar, MI Enter, seleciono todo esse lado, né, que está pronto, e eu espelho com o orto F8 ligado. Então, nós temos o telhado já pronto. Eu percebi o quê? Que eu preciso de um apoio aqui no meio, certo? Então, eu vou copiar este meu apoio pro lado. E eu vou agora subi-lo até o encontro, certo? Deixa eu passar um pouquinho. E temos o telhado, então, pronto. Se eu quiser, pessoal, eu posso dar uma melhorada depois nos espaçamentos, tá? Posso tirar deixar um pouquinho mais espaçado, ou de repente reespaçar de acordo com o meio, tá? Fica a critério de cada um. Como exemplo de desenho, eu vou deixar dessa forma. Agora a gente pode fazer o quê? A gente pode cortar o que está passando por trás da caixa d'água, certo? Porque nós cortamos a caixa d'água, lembram? Então, eu posso tirar todas essas minhas informações daqui do meio. Aqui também, bem como aqui.
E nós vamos fazer essa parede que ela está em vista agora. Agora, para desenhar essa parede, ela é super simples. Eu vou pegar comando PL, eu venho até essa minha distância aqui desta parede e eu subo, certo? Isso aqui eu não vou mais precisar porque ele não aparece em corte, certo? Vou unir essa parte do desenho porque ela aparece também em vista e agora eu posso colocar ela com um layer de parede vermelho, certo? Então, eu posso colocar aqui parede, parede 2 e o layer vermelho, ok. Eu posso transformá-la, tá? Parede vermelha. Eu preciso, pessoal, dar uma arrumada nesse layer aqui, ó, que ele está com uma parede ainda como 0. Então, vou colocar ela como parede branca. E eu preciso fazer o quê? A nossa polilinha. Como eu faço a nossa polilinha? Ó, Enter, ponto 03, certo? Venho aqui dentro, faço as polilinhas, mudo. Opa! Mudo a cor para que eu não esqueça já, ou seja, a cor que eu diga o layer, ele vai para o layer Poly. E agora, com a Shura, H-Enter, eu posso fazer a Shura dentro dessas minhas paredes. Seleciono também e trago ela para o layer Poly, certo? Também preciso fazer o quê? A Shura das minhas vigas, H-Enter, pego as minhas vigas, faço a Shura, venho com o comando MA, que é de propriedades, eu seleciono a Shura que eu quero e trago para a Shura que eu quero modificar. Então, eu tenho o corte do meu telhado pronto, certo? Bom, pessoal, e como proceder com essa Shura do solo? Eu faço o seguinte, eu venho com o comando PE, certo? Eu seleciono o quê? Uma linha, J, e eu vou selecionar toda essa parte de baixo. Com ele selecionado, eu faço um Enter, ponto 05, e depois um Enter, ponto 3, aproximadamente, tá? Se quiserem fazer um pouquinho mais, também não tem problema. Às vezes eu uso ponto 4, depende de como eu estou fazendo o meu projeto, eu às vezes mudo. Aqui, pessoal, eu venho também com esse mesmo comando, TE, certo? Join. Eu gosto de selecionar ao contrário, para não pegar outras linhas que eu não quero. E está pronto, tá? Essa é a minha base da Ashura. Já posso trazer para layer Ashura. Essa parte, pessoal, das pontas, eu gosto de jogar ela ponto 05 para baixo. E já explico o porquê. Aqui também, ponto 05. E agora, eu faço o seguinte, eu venho com um comando de linha até aqui no final e faço o ponto 025, certo? Porque eu quero ter uma linha de piso aqui. Na verdade, é como se fosse o finalzinho do meu solo, tá? Eu posso trazer ela para o outro lado também, se eu quiser que acompanhe, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meio aqui e vou fazer um ME, tá? Olha, eu tenho dos dois lados. E como que eu faço? Eu tenho já um piso aqui.
eu faço um piso azul também, para ficar um pouquinho mais forte. Então, eu crio um layer piso. Opa, piso 2, certo? E aqui ele vai ser azul, ok. Daí, o que eu faço? Trago os dois como piso. Só que esse primeiro, ele vai ser um piso azul, que ele vai ser um pouquinho mais forte. Quando eu for imprimir, ele vai sair com uma linha um pouco mais grossa. E agora, pessoal, eu quero fazer essa achura de solo. H-Enter. Eu posso vir aqui e escolher, então, este tipo de achura. E eu vou alterar aqui, vou testar o ponto 5. Ele ainda ficou muito grande para mim. Ponto 0,5. Ó, já tá mais ou menos. Mas eu acho que ponto 0,3 vai ficar melhor. Então, a minha achura de piso já está pronta, de solo, na verdade, e eu só venho aqui e altero ele para o layer achura para ficar na coloração certa.